pessoal, espero que todos estejam bem. Prazer, aqui quem fala é a Dani Zemetec. Eu sou artesã já há 12 anos, mas nem sempre foi assim. E o intuito desse vídeo é para contar um pouquinho da minha história, das minhas origens, contar para vocês como que eu caí nesse mundo do artesanato e qual que é o meu propósito desde então, tá bom? Vou começar falando pelos meus pais, né? Falar um pouquinho das minhas raízes. Meus pais, eles são nascidos no interior de São Paulo. Minha mãe, ela veio para a capital. Ambos vieram, né? Na busca de uma prosperidade, uma melhora financeira, uma melhora de vida mesmo. Minha mãe, ela trabalhou na roça e veio para São Paulo para ajudar minha avó. Veio, morou aqui junto com a tia dela e trabalhava. Chegou aqui com 12 anos de idade, trabalhava e mandava o dinheiro para minha avó para ajudar eles lá, né, no interior. Já meu pai, ele veio com os pais, com os irmãos, né? Ambos meu pai se situou com a família dele no bairro da Moca, minha mãe veio morar com a minha tia, que já morava no bairro da Moca, e ali se conheceram. E, enfim, começaram a namorar, casaram-se, vieram para São Caetano do Sul, que também é no estado de São Paulo, e tiveram 3 filhinhos. Eu sou uma delas. Tenho 2 irmãos mais velhos, o Fernando e o Flávio, e minha infância ela sempre foi muito... Eu digo que eu tive uma infância feliz, não que as crianças de hoje em dia não tenham, mas isso para mim foi um privilégio, poder brincar na rua, né? Naquela época não tinha tanto carro, eu tenho 43 anos, tá? Então, assim, na década de 80, eu nasci em 79, na década de 80 não tinha a quantidade de carros que tem hoje, a cidade era menor, não existia a quantidade de prédios que hoje existe, antigamente era mais residência mesmo, né? Então eu tive essa oportunidade de morar numa rua onde tinham muitas crianças na mesma faixa etária que eu, e ali eu brincava muito de pega-pega, esconde-esconde, brincava de queimada, de voleibol, enfim, brincava horrores. E foi uma infância que me marcou bastante por esse fato de eu poder ter tido tantos amiguinhos e poder brincar livremente, né? E na época, eu lembro que na época, no mês de junho, assim, era gostoso, a gente fazia festa junina, reunia toda a vizinhança, a gente fechava a rua, fazia fogueira, enfeitava a rua fazendo bandeirinha, sabe? Bandeirinha de festa junina, aqueles negocinhos assim de papel de seda. E aí cada vizinho trazia um prato doce, um prato salgado, ficava aquela coisa muito legal, assim, de união, sabe? Era gostoso. E aí tinha sanfona, era uma delícia. Então, assim, eu tive uma infância muito gostosa, eu tenho boas lembranças dela. Aí fui crescendo e né, eu lembro que eu estava na 8ª série, naquela época o ginásio ia até a 8ª série, hoje vai até a 9ª, né? Naquela época não. Ia até a 8ª e eu louca já para trabalhar, já com 13 para 14 anos, e procurava emprego nos buffets da vida, né? Para ver se conseguia pelo menos um empreguinho aí sei lá, para servir, mas não conseguia. Até que isso com 12 para 13 anos. Aí com 14 anos eu já consegui um emprego. Comecei a trabalhar no Laticínios. Aí depois desse Laticínios eu fui para uma gráfica, trabalhar numa gráfica. Trabalhava tanto na área do escritório como na linha de produção mesmo, né? E aí depois da gráfica eu fui trabalhar numa loja de roupas. A sequência eu não lembro direito, né? Mas trabalhei numa loja de roupas no centro de São Caetano mesmo. Aí depois eu consegui um estágio. Aí eu comecei a cursar ensino técnico, né? Fazia administração de empresas. E aí surgiu
uma oportunidade de trabalhar através do CIE, fazer um estágio na Caixa Econômica. E aí eu fui. Ai, como era gostoso, adorava trabalhar na Caixa também. Lá eu trabalhava junto com os caixas. Eu tinha... eles eram bem rígidos lá, mas eram super amorosos comigo. Adorava trabalhar lá. Aí de lá, consegui o emprego sem ser estágio de agente de Zona Azul, aqui na cidade de São Caetano mesmo. Mas não era a Zona Azul que multava não, viu? Eu não multava, eu só dava advertência, eu só aplicava advertência. Eu fui trabalhar nessa empresa de Zona Azul, na esperança, na verdade, foi falado para mim que eu tinha oportunidade de trabalhar no escritório, e por isso que eu migrei, né, do estágio da Caixa Econômica para a Zona Azul. Mas até então, enquanto a empresa não se... era uma empresa nova, né? Enquanto a empresa não se estruturava, estava se organizando, então eu teria que trabalhar na rua. E aí o tempo foi passando e eu não saía da rua, né? Aí meio que eu falei assim, ai não quero mais isso para mim, né? Ficar trabalhando lá na rua, pegando sol, chuva e tal. Aí eu consegui um outro estágio para trabalhar numa empresa de telecomunicações que era pertinho da minha casa. Aí saí desse lugar, da Zona Azul, né? E fui então trabalhar na empresa de telecomunicações. Adorava também fazer estágio, era da área comercial, eu era assistente ali, né, da área comercial, dos vendedores. Adorava também o pessoal, sempre foram muito carinhosos comigo. E aí nisso eu fui fazer, eu estava fazendo já a faculdade. Quando eu fui trabalhar nessa empresa de telecomunicação, eu já estava fazendo faculdade aqui em São Caetano mesmo, fazia faculdade de comércio exterior. Na época, essa faculdade chamava IMES, hoje ela é uma universidade, chama USCS. E aí fazia o estágio, né? E teve uma oportunidade, eu bancava a minha própria faculdade. Aí eu tive uma oportunidade dentro da faculdade de receber uma bolsa, né? Uma bolsa 100% integral, mas em troca eu teria que trabalhar por 3 horas no laboratório de gestão, no laboratório de pesquisa, né? E aí eu falei assim, vou tentar, né? Aí era uma vaga só, foram vários candidatos, tinha que estar pelo menos a 6 meses. Ou eu já estava no segundo ano, enfim, não lembro que época que eu estava aí da faculdade, que ano que eu estava. Aquela época era anual, não era semestral. E aí eu falei assim, eu vou tentar, né? Quem sabe eu consigo. Aí consegui, dentre muitos candidatos ali, eu consegui, fiquei mó feliz. Aí conversei na época na empresa de telecomunicações, né? Perguntar se eu poderia fazer o estágio meio período, porque eu havia conseguido uma bolsa na faculdade, só que em troca eu teria que, né, trabalhar 3 horas. E aí eles falaram que tudo bem. E aí lá fui. Aí comecei a trabalhar lá. Era bem bacana, aprendi muito nesse laboratório de pesquisa. A gente fazia várias pesquisas sobre política pública, sobre urbanismo principalmente, do Grande ABC, né, que esse trabalho ele era no Grande ABC, e comecei a me apaixonar aí por essa área de arquitetura e urbanismo. E aí eu falei assim, não quero mais fazer comércio exterior, não estava afim. Aí decidi, quero fazer arquitetura e urbanismo. Só que na faculdade não tinha arquitetura e urbanismo. Tinha na faculdade vizinha, só que era R$ 500 na época. E eu, enfim, não pensava nas consequências, né? Jovem e tal. Falei assim, vou largar essa faculdade, vou prestar lá na época era a UniABC. Acho que ainda é a UniABC. Vou prestar para arquitetura e urbanismo. Aí saí de tudo, saí do laboratório, saí de um monte de coisa e fui lá prestar o vestibular e passei. E aí, né, enfim, não tinha grana para pagar, não fui fazer. Aí fiquei sem estudar. Fiquei sem estudar. Aí depois disso eu fui trabalhar com o quê? Fui trabalhar, é verdade, numa empresa de cosméticos. Aí o presidente dessa empresa de cosméticos, ele decidiu se candidatar a deputado estadual, né? Ele já era meio envolvido com política e para lá eu fui. Na verdade, eu já entrei nessa empresa de cosméticos no intuito já dele me levar para a campanha, né?
E aí eu era lá assistente dele, trabalhava muito, ganhava muito bem, mas trabalhava pra caramba, não tinha nem tempo de gastar o dinheiro. Aí acabou a campanha, isso foi em meados de 2000, no início de 2000. Aí em 2002 veio a campanha, ele acabou não se elegendo, e aí eu fui desligada da empresa. E aí, o que eu fui fazer? Depois dali. Aí trabalhei numa empresa de logística também, aí a empresa de logística estava começando, mas aí não deu certo. Aí da empresa de logística eu fui fazer o quê? Fui trabalhar com a minha cunhada, fui dar uma força para minha cunhada, ela era na época representante de fios para sonorização e eu ia com ela, atendia a galera ali da Santa Efigênia, daquelas lojas lá. E aí fiquei um tempo, aí a irmã dela tinha uma empresa de distribuidora de hardware, né? E na época a irmã dela ficou grávida e precisava de alguém para dar um apoio ali, né? E meio que eu fui emprestada para a irmã dela. Aí eu comecei como assistente de vendas, e aí eu fui pegando o jeitinho das vendas, aí virei vendedora, aí a irmã dela teve o nenê, voltou a trabalhar, e aí eu não quis mais voltar a trabalhar para minha cunhada, porque eu já tinha me apaixonado pela aquela função, né, de falar com os clientes, de vender, entregar o negócio, eu adorava. E por lá, fiquei muito tempo, a empresa cresceu, fiquei bastante tempo, a empresa foi para um lugar maior, contratou mais gente, mais vendedor, tal, e eu fui crescendo junto com a empresa, ganhava bem até. Só que aí, conforme a empresa foi crescendo, o meu propósito, os meus princípios, na verdade, os princípios tanto da empresa quanto o meu já não batia mais, já foi ficando desconecto, né? E aí eu não fui ficando muito feliz com isso. E aí já queria sair da empresa por esse motivo. Já não sentia mais aquele prazer de trabalhar lá, né? E na época a empresa também não estava bem, aí a empresa acabou abrindo falência enfim, convergeu porque acabou a empresa e, enfim, né, no mesmo tempo fui mandada embora não, abriu falência, a empresa me pagou, ok? E nessa época eu já via que a empresa não estava indo muito bem, né? Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para o estado do Tocantins, numas férias, e acabei conhecendo o capim dourado. Para quem não sabe, o capim dourado é uma fibra natural que é brasileira, só nasce no Brasil, não tem condição de levar o plantio dela para outra região sem ser o Cerrado brasileiro e outro país. Ela não nasce. A gente aqui tem todo o clima, todo o solo, para as condições, né, para que o capim dourado nasça. E o capim é um capim mesmo, e ele é dourado mesmo. E é feito artesanato com ele, lindo artesanato, inclusive. E aí eu me encantei e falei assim, eu vou começar a trabalhar com isso. Aí, em São Paulo, eu acabei locando um espaço dentro de uma galeria, né, que sublocava, era uma galeria que sublocava o espaço para outras pessoas venderem os produtos dela. E ali eu loquei e comprei um lote lá, umas peças, e comecei a trabalhar com isso então. E nesse meio tempo, a empresa acabou realmente abrindo a falência, né? Enfim, todo mundo foi desligado, tal, recebi meu dinheiro. E comecei a trabalhar, então, revendendo capim dourado. Só que nessa época da galeria aí, do capim dourado, a galeria ficava lá em Pinheiros. Eu ficava muito tempo ociosa, que ficava assim, muito tempo sem entrar gente dentro da galeria. E aí eu não gosto sabe, de não fazer nada. Não gosto. Isso foi em 2009, 2010, por aí. E aí eu comprei um alicatezinho e ia modificando as peças lá, tipo assim, eu comprava os colares, brinco, e aí ia modificando essas peças. E aí fui gostando daquilo e vi que tinha habilidade e tal. Aí eu falei assim, vou fazer um curso. Aí fiz um curso para aperfeiçoar, e aí eu comecei a trazer as varetas de capim dourado, né? Eu comprava as varetas, trazia, e ia modelando as varetas e modificando as peças, né? E aí eu percebi que tinha mais saída do que as peças
que eu colocava para vender já prontas, né? Que era diferente, ficava diferente das outras pessoas que vendiam capim dourado. Não tinha muitas pessoas que vendiam, não, mas tinha pelo menos uma pessoa que eu conhecia, né? E aí eu fui, enfim, gostando de fazer aquilo, e aí da galeria lá em Pinheiros, abriu uma oportunidade também de ter um espaço locado no corredor do shopping, um shopping bem conhecido aqui em São Paulo, o Center 3, que fica lá na Paulista com a Augusta. Lá era só os domingos, aí eu fui também, era um horário bem extenso, eu lembro que eu chegava lá 7 horas, às vezes antes das 7 da manhã, para aprontar tudo para as 10 horas da manhã, tá tudo pronto. E saía de lá, nossa, mais de 11, né? O shopping fechava às 10, imagina, ficava todo aquele tempão. Era bem desgastante, mas na época eu achava que compensava, né? Que valia a pena. E aí, conhecendo pessoas, eu conheci a Cris, aí a Cris me indicou uma feira na Berrine, aí eu fui atrás, que essa feira acontecia na semana, né? Até então eu estava de sábado na galeria, domingo no shopping, e aí essa oportunidade na feira. Entrei na feira de quarta, aí acabei entrando na feira de quinta e na feira de sexta, enfim. Quando eu vi, eu já estava trabalhando nas feirinhas ali da Berrine, de terça a sexta, sábado na galeria, domingo no shopping. Fora os eventos que eu também fazia. Surgiu um evento em Campinas, eu ia fazer também. Então, assim, eu tava bem corrida e trabalhando pra caramba quando tinha evento extra, tipo Oktoberfest. Não o Oktoberfest lá do Sul, mas aqui do Brooklyn, né? Brooklyn Fest e Oktoberfest e tal. Fazia também vários eventos. E aí eu contratava, quando eu tinha esses eventos extras, alguém para me ajudar, né? Não dava para dar conta. E nessa loucura, eu acabei tendo um piripaque, um pico de estresse, dirigindo. Eu lembro que eu estava indo buscar matéria-prima no centro da cidade e estava sozinha e tive uma convulsão ali, dirigindo. Graças a Deus não bati o carro, não machuquei ninguém, não me machuquei. E aí eu lembro que eu fiquei. A convulsão, para quem não sabe, ela é como se você tivesse levado um choque muito, assim, eu não lembro de qual voltagem, mas eu não vou falar besteira aqui, mas é como se você tivesse levado um choque forte e todos os músculos do seu corpo dói. E eu fiquei, tipo, 2 dias, tipo, panguando assim, sabe? Deitada, largada. Eu lembro que eu acho que pela convulsão eu devo ter mordido a língua, tava com a língua toda mordida, machucada, e o corpo mega dolorido. Fiquei 2 dias assim, só refletindo. Falei, meu Deus do céu, né? Refletindo nessas coisas. Poxa, podia ter machucado alguém e tal. E eu lembro que na época o médico receitou um anticonvulsivo para eu tomar, chamava Tegretol, alguma coisa assim. E eu tomava aquele remédio e ficava groguezona. E eu pensando, gente, essa não é a vida que eu quero. Como que eu vou trabalhar tomando esse remédio grog? Não consegue trabalhar porque tá grog, não conseguia dirigir nada. Tipo, os movimentos lentos, sabe? Aí acabei parando de tomar o remédio por conta própria e decidi então que eu ia dar uma pisada no freio, né? Dar uma segurada ali na quantidade de eventos e tal. Aí refleti bastante e achei que não compensava mais trabalhar no shopping nem na galeria, né? Saí da galeria lá de Pinheiros, do shopping, que era muitas horas, era bem cansativo e não estava afim mais, sabe quando você fica desgostosa com o negócio? Falei assim, eu vou trabalhar só na rua agora, só com feirinha de artesanato. E aí foi. E na Berrine eu fiquei por longos anos também. Fiquei acho que de 9 a 10 anos na Berrine, saí em 2019 agora. E lá fiz muita clientela, e algumas clientes viraram até amigas, sabe? Tenho cliente até hoje de lá. E foi uma relação, foi uma fase muito, muito gostosa. Aí, bom, enfim, trabalhava com capim dourado, aí, agora falando de matéria-prima, né, como que eu fui introduzindo ao longo do tempo outras matérias-primas, deixando de trabalhar com algumas e introduzindo outras. O capim dourado eu já não conseguia mais trazer as varetas para modelar aqui, em São Paulo. Aí eu falei, puxa vida, né, eu não queria sair desse lado natural, eu sempre gostei das coisas mais naturais, sempre fui muito econômica, não na questão de econômica
em questão de dinheiro, mas, por exemplo, economizar água, economizar energia elétrica, reaproveitar o máximo dos alimentos, e sempre tive essa mentalidade. E não queria sair desse lado natural. Aí eu comecei a trabalhar com a palha de buriti, né? Fazendo pesquisas e tal, comecei a fazer trabalho de palha de buriti, e aí fui migrando, deixando de trabalhar com capim dourado. Eu tinha bastante coisa ainda, e fui, né, meio que queimando o estoque que eu tinha várias peças, bolsas, suplá, né? Fui queimando, e aí fui introduzindo o capim ao longo a palha de buriti. A palha de buriti também nasce no Cerrado brasileiro, né? É uma fibra natural que é extraída de um tipo de palmeira chamada buriti, ou tucumã, ou palha da costa, enfim, como é conhecida. E é utilizada para vários segmentos, um deles é o artesanal. E aí fui trabalhando. E aí trabalhava com metal e palha, e aí eu comecei a introduzir uma pedrinha, outra pedrinha, pedra natural, né? Os cristais. Pedras, na verdade, né? Pedras naturais. E aí, enfim, junto com as pedras, eu sempre quis conhecer o que eu estava trabalhando, né? Para poder explicar ali para a cliente o que era, qual que era a pedra, né? Eu precisava conhecer meu produto. E aí fui estudando as pedras naturais. Ixi, aí... Aí foi caminho sem volta. Eu digo que foi um caminho sem volta, porque assim, eu vejo uma beleza nesse reino mineral, dessas pedras naturais, que para mim é encantador, sabe? Meus olhos chegam a brilhar. Eu adoro. Tanto é que em casa eu tenho mais pedra do que qualquer outro tipo de coisa. Pedra e planta. Tem mais pedra e planta do que utensílio doméstico e móveis e roupa. E aí fui estudando os minerais, estudando as pedras mais a fundo, e fui conhecendo e fui sendo envolvida, e aí fui me curando. É meio que é interessante o lado aí vibracional das pedras. E junto com esse lado, né, de trabalhar com as pedras naturais, veio a cura, né, me curar ali diariamente, e com isso curar as outras pessoas. Então passou de eu trabalhar com artesanato de biojoias, né? Mudou um pouquinho o propósito, porque antigamente era levar a beleza até as mulheres, né? Com peças de qualidade, peças que deixavam elas mais bonitas, tal, para um artesanato mais energético, né? Meio que migrou. E o que esse trabalho energético, qual que era a função, né? Qual que era o propósito? Passou a ser, então, um propósito mais voltado para o lado vibracional. Então, uma cura, uma necessidade que a cliente precisava, principalmente cura emocional, às vezes cura mental, às vezes foco, às vezes proteção, enfim. Eu acabei começando a fazer essas peças personalizadas, né? E com o conhecimento dos cristais veio também o descobrimento, não foi eu quem descobriu, tá? O descobrimento para mim, né? De uma ferramenta que era também produzida artesanalmente e que levava, o propósito dela era equilibrar, né, a energia da pessoa, ou seja, elevar a vibração, o padrão de vibração da pessoa e do ambiente. Promover ali uma limpeza, né, energética, e promover esse equilíbrio, essa harmonização. Aí casou. Aí eu conheci, na época não existia curso, e aí eu fui procurando, fazendo minhas pesquisas, né? Já conhecia um pouquinho mais as pedras, ainda estudo, viu? Esse caminho do estudo, a gente não sabe tudo, né? Quase que, não vou dizer diariamente, mas de tempos em tempos são descobertos novos minerais, né? E aí eu fui entrando nesse meio, aí fui fazendo as pesquisas sobre a orgonite, quais eram os materiais, né, os principais materiais que para se fazer orgonite. Eu falei assim, vou fazer esse trem. E aí fui de cabeça. Aí comecei a estudar pra caramba, estudei. Falei assim, é agora tem que ser agora. Se não for agora, eu vou deixar, isso aqui eu não vou fazer. Aí comprei material que precisava, toda a matéria-prima, e aí fui de cabeça. Aí comecei a fazer por para vender, né?
E, e aí foi unindo assim, o útil ao agradável. E é uma gratificação tão maravilhosa você poder levar algo para realmente ajudar as pessoas no que elas estão precisando, sabe? E é maravilhoso. Eu tive vários relatos maravilhosos e tenho até hoje, né? E então eu comecei aí a fazer. Mas eu via que meu acabamento não estava bom, sabe? Na verdade, não tinha na época ninguém que fazia orgonite com acabamento decente. E aí aquilo me incomodava. Porque assim, tudo bem, eu estava levando algo bacana para a pessoa, que era eficiente, tinha eficiência, eficácia, tanto é que tem estudo comprovando que a orgonite realmente ela faz uma transmutação das ondas de eletromagnetismo emitida pelos aparelhos eletrônicos, tá? Isso que ela faz. E aí fora a função vibracional das pedras, né? Então, eu não queria entregar só isso para o cliente, eu queria entregar isso, mas assim, que essa ferramenta, esse objeto, que é um objeto, né? Que fosse bonito, né? Fosse apreciável, pudesse ser também uma ferramenta ou um objeto de decoração. E aí, enfim, fui estudando, fui errando, comprei apostila, fiz curso, coloquei em prática tudo que me foi passado e mesmo assim não deu resultado. Falei, não é possível, vou ter que, né? Vou ter que descobrir esse trem. Como deixar esse negócio mais bonito? E aí, enfim, entre erros e acertos, descobri. E aí criei meu método, né, de aperfeiçoamento aí na questão de acabamento da orgonite. E hoje faço orgonites belíssimas. Particularmente eu gosto. E para mim é um mundo ali dentro, né? É fantástico. Então, o que aconteceu? Enfim, mais clientes chegaram. Não falei, mas em 2014 eu comecei a expor na Paulista também, viu, gente? Eu tirei lá a carteirinha de artesanato e comecei a expor na Avenida Paulista, vendendo. Na época eu vendia acessórios somente, né? Ainda não orgonite, e a orgonite nasceu ali, se não me engano, 2015, 2016, tá? Pra mim, né? Comecei a fazer a produção de orgonite nesse tempo. Aí comecei a trabalhar de sábado e domingo lá na Paulista, além dos dias da semana, né, da barrinha, aí foi ficando pesado. Falei, não, chega, né, tô indo pro mesmo caminho que eu tava indo. Aí comecei a não ir mais trabalhar na Berrine, fui deixando uma feira de terça, a feira de quarta eu já não ia mais, aí tava com quinta e sexta. Aí em 2019 decidi então deixar a feira de quinta e sexta e ficar só sábado e domingo na Avenida Paulista. E aí veio a pandemia. Pandemia 2020, eu lembro que nessa época aí que veio a pandemia, meu pai estava no hospital, ele estava internado, tadinho, estava bem mal, coitado. E ele tem problema pulmonar, sabe? E estava feio o negócio. Ele ficou quase um mês ali na UTI. E nesse mesmo tempo veio a pandemia. Eu não estava muito lá ligando, eu queria mais, era meu pai bom, sabe? E aí veio a pandemia, e aí, gente, aí eu meio que falei, vou tirar um ano sabático. Mas antes de começar de engrenar numa outra loucura que eu fiz, que valeu a pena, eu comecei a olhar mais para dentro, né? Mas me conectar comigo mesma, né? E aí fui em busca de alguns cursos. Aí fiz curso de Reiki, 1, 2 e 3. Fiz cursos de radiestesia também. Essas são ferramentas que para mim hoje, esse lado terapêutico, né? A radiestesia é uma ciência, tá? A radiestesia é uma ciência. E eu consigo utilizar isso no meu trabalho, né? Nesse artesanato energético que eu digo. E vender pela internet, né? E comecei a vender pelo Mercado Livre. Na época eu já tinha conta lá na Elo7 e tal. Tava tudo fluindo. E aí eu comecei enfim, entrei na área de ciclismo, virei atleta. Mas isso deixa para uma outra história que isso não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas o meu propósito, então, hoje, qual que é? É ajudar as pessoas,
né, vibracionalmente, porque hoje em dia a gente está tão envolto de tantas coisas, tantas energias que não são agradáveis, de tantos... chega a ser assim, energia da Terra mesmo, né? A vibração o magnetismo da Terra. Esse magnetismo muitas vezes não faz muito bem. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas enfim. E eu poder trabalhar, levar essa ferramenta que consegue harmonizar tanto ambiente como pessoas, elevar a vibração de ambiente de pessoas, isso é fenomenal. Então, assim, eu juro para você, o tempo que a gente está hoje, é óbvio, eu acredito que muita gente, existe mais gente boa do que gente ruim, né? Mas assim, eu acho que poder prestar esse tipo de ajuda para a maior quantidade de pessoas possível hoje é o meu propósito, tá? Levar então essa cura, né? Cura emocional e óbvio, física, né? Que a doença, primeiro ela se manifesta num âmbito mais sutil e depois ela acaba se manifestando no físico. Levar esse tipo de cura mental, né? Proteção, cura emocional para as pessoas através de uma ferramenta, de um objeto, isso para mim é fantástico. E é isso que eu quero ampliar, né? Então eu quero hoje poder ensinar a passar isso para frente, poder passar esse método que eu aperfeiçoei, né, para frente. O meu objetivo hoje é levar mais bem-estar para as pessoas, né, através dessas ferramentas que a gente consegue fazer artesanalmente, né, consegue fazer artesanalmente. Então levar algo de bom, algo que deixa o ambiente mais leve, deixa as pessoas mais tranquilas. Eu utilizo orgonite. Às vezes eu tenho minhas crises de ansiedade, quem não, né, gente? Quem não? Às vezes até crise de depressão, e aí eu pego a orgonitezinha e aí, enfim, coloco no chakra, principalmente no cardíaco, quando eu estou muito ansiosa. Semana passada mesmo aconteceu. Muitos estudos, muito trabalho, graças a Deus. E aí vem aquela ansiedade. Ai, meu Deus, o que fazer primeiro? Respira fundo, coloca a orgonite aqui e só 5 minutinhos já está resolvido. Então, assim, é uma ferramenta que eu mesmo utilizo. Eu vi a mudança em mim e vejo a mudança nas minhas clientes. E eu quero transferir hoje esse conhecimento que eu fui aperfeiçoando, esse método que eu fui aperfeiçoando ao longo aí de 6 a 7 anos. E é isso. Um pouco da minha história. Fiquem bem e até breve. Beijos. Nossa, tem um bichinho voando aqui. Desculpa.